Tá começando mais um episódio desse podcast Profundadinho Pires. Mais um episódio 104. Como eu falei no episódio passado, agora não tem dia específico. É quando der pra me gravar, quando der pra mim editar, aí eu gosto. Pode ser que numa semana tenha mais de um. Pode ser. Pode ser que numa semana não tenha nenhum. Pode ser. Porque meu notebook é uma carroça. O último episódio, 103, o meu notebook demorou 8 horas para renderizar. Eu fui dormir, deixei renderizando, acordei de manhã e ainda estava renderizando. Então, isso demorou 8 horas porque o episódio foi com imagem, né? Quando os episódios eram só áudio e aquela imagem estática, demorava 2 horas, 3 horas. Então, eu vou fazer o podcast híbrido. O início do podcast vai ser com imagem e o resto vai ser old school, ou seja, como antigamente, né? Então, o início do podcast vai ser com imagem e o resto só áudio, né? No meio do vídeo vai ficar só a capa do... É capa? Não é capa, pô, não chama capa não. É outro nome. A thumb. Eu chamo de capa, não importa. Então é mais um podcast, mais um episódio. Para quem ainda não conhece esse podcast, ele não tem roteiro. Então, por ser um podcast sem roteiro, o episódio pode ser bom, como pode ser também horrível. Então a gente não tem controle de nada, né? A gente não sabe como é que vai ser. É freestyle. A gente começa a dar o rec, só sabe que vai fazer sentido depois que terminou. Muitas das vezes o episódio termina e não faz sentido, porque a gente nunca sabe onde é que vai dar. Então você que entrou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você ouve no Spotify, siga o podcast. Se você está no YouTube, curte, compartilha, comente. Se você está no Spotify, você também consegue comentar. Se eu lembrar de colocar a caixinha de comentário, né? Se eu lembrar. Se eu não lembrar, não tem como comentar no Spotify. Então, para quem chegou aqui de paraquedas, não sabe do que se trata, é um podcast onde eu converso sozinho, sem roteiro, leio notícia e comento com minha grande sabedoria, que é nenhuma, né? Então, só comentários rasos. Então, aqui, ó, essa notícia aqui é interessante. Eu vou botar aqui. Eu vou fazer... Eu não sou patrocinado, mas eu sempre gosto de falar. Eu leio notícias que vêm diretamente no meu e-mail, né? No The News, se quiser patrocinar. Eu sempre falo de vocês aqui. Então, a notícia aqui é: Nova York proíbe pet shops de venderem cães e gatos e coelhos. Cadê? Se juntando a outros estados americanos como Califórnia e Illinois, a governadora de Nova York assinou uma lei para proibir a venda de animais de estimação nos pet shops do estado. Curioso. Vamos entender o porquê, né? Isso aqui. A medida vem depois de um estudo recente descobrir que algumas lojas de animais da Big Apple submetiam os filhotes a maus tratos. Você acha que pet shop não maltrata animais?
Isso em qualquer lugar do mundo que tiver gente cuidando de animais vai ter maus tratos, né? Mas aí não sei se proibir a venda. Teoricamente, você proibindo a venda vai acabar os maltratos nas pet shops, né? Mas não vai proibir nos outros locais. Cadê? Big Apple o quê? Eu queria saber. Desse é o nome. Eu acho que não tem nada a ver com com a Apple, não. É só o nome das lojas pet shops. Eu, como diz o podcast, é profundidade de um pires. Eu não vou me aprofundar, não vou querer procurar saber o que é Big Apple. Pra mim é uma grande maçã. Besteira. Cadê? Embora a proibição tenha passado pela dislexia, viu? O que aconteceu agora? Peraí que eu consigo ler. Desaprendi a ler. Legislatura de Nova York, New York, com apoio bipartidário. Não faço a mínima ideia o que é bipartidário. Também não vou pesquisar, porque aqui o conhecimento é raso, como o Pires. Essa é a ideia. Ela recebeu intensa resistência dos donos de pet shops. Por que será? Que argumentaram que a medida os levaria à falência. Essa é a ideia. Levar à falência daqueles que maltratam animais. Eu concordo. Tem que falir mesmo. Tá maltratando os bichinhos? Fale. Tem que entrar em falência. E não é piada não. Eu só tô dizendo. Nem tudo que eu falo é piada. Mesmo com essa cara assim, eu posso estar falando uma coisa séria. E o contrário. Com essa cara eu posso estar falando uma coisa que não é séria. Então vocês nunca vão saber quando é sério ou quando é piada. Sim, Bucão, valeu pela dica. Coloquei aqui a luz, a lanterna aqui do celular da minha esposa, já que eu tô com o meu celular aqui para ler a notícia. Não tem como eu ligar o flash aqui da lanterna para iluminar. Aí eu botei da minha esposa. Ela reclamou, dizendo que ia descarregar. Mas eu disse que eu ia gravar só 10 minutos de imagem. E ela deixou. Ó, pra você ver. Vou tapar a luz. A qualidade. Esse foi o primeiro episódio com vídeo que eu fiz. Foi nessa qualidade. Aí o Bucão falou pra usar a lanterna. Aí eu tô usando. Olha a qualidade. Melhorou? Não sei. Pelo menos eu tô com minha cor próximo do original. Que é pálido. Quase a cor do branco aqui do meu guarda-roupa. Gelo. Tô quase a cor. Porque eu tô apontando pra cá. O guarda-roupa é aqui. Eu não tenho noção de direita e esquerda. Eu acho que eu tô falando. Tem hora que eu falo um pouco baixo. Eu acho que vai ficar baixo. Mas eu tento no compressor. Na edição colocar um compressor para dar. Como é que eu digo? Os tons altos da minha voz e os tons mais baixos dá uma equilibrada. Que nem eu fiz agora. Cadê? Afirmando que a maioria das lojas cuida dos bichinhos com humanidade, os representantes da indústria disseram que os grupos de defesa estariam usando apenas alguns casos de maus tratos para demonizar todo o setor. Olhando por esse lado, eles estão corretos porque eles têm que
investigar quais são os pet shops que maltratam e aplicar a lei. E os que não maltratam não pode pagar o pato juntamente com os outros que maltratam, né? Então, que não pode ser o 8 ou 80, tem que ter um equilíbrio aí, né, nessa lei aí. Para ter uma ideia do tamanho do mercado, 40% dos americanos possuem cães em casa, enquanto 25% são donos de gatos. Só em 2020, o negócio de animais de estimação registrou vendas de quase 100 bilhões do país. Obrigado. Agora, pessoas, não sai. Agora continua podcast só de áudio. A gente tá fazendo dessa forma porque meu notebook ele não aguenta renderizar meia hora de vídeo com imagem. Tá entendendo? Ele demora uma eternidade para renderizar. Então, só 10 minutos de vídeo, só para vocês verem meu rosto. E eu continuo o podcast como nas antigas. Eu vou aqui dar uma pausa na minha fala, que eu vou aproveitar que agora tá sem imagem, voltar como eu gravo. Vou tirar minha camisa aqui que tá calor. O lado bom de gravar sem imagem é que eu posso ficar à vontade aqui. Posso gravar sem camisa como eu estou agora, porque, como eu falei, eu moro no Rio Grande do Norte, Açu, que é basicamente um buraco, literalmente. Você coloca aí no Google Maps, Açu com C cedilha ou com 2 S. É uma cidade que não sabe como ela quer ser escrita, né? A cidade é com 2 S, mas no código, no código? Caixa postal 59.000. A caixa postal vai aparecer com C cedilha, né? No Google Maps com C cedilha. Para o resto do país é C cedilha, mas para a gente aqui é com 2 S, que não faz sentido. É como se eu escrevo. É como o Brasil escreve com S e o resto do mundo escreve Brasil com Z. A minha cidade é do mesmo jeito. A gente escreve com 2 S e o resto do Brasil com C cedilha. Cadê? Eu me perdi aqui. Eu fui falar sobre desligar a câmera. Eu fui para um assunto que tem nada a ver que eu tava falando aqui. Voltando. Os nova-iorquinos continuam autorizados a comprarem animais de estimação de raça pura diretamente de criadores. Em outras palavras, a proibição é apenas para pet shops. Entendi. Então quer dizer que você, exemplo, for um criador, ou você tem cachorros que teve filhotes, você pode vender se você tiver lá nesses 3 estados americanos, como Nova York. Você não pode vender se for um pet shop. Boa, interessante. Vamos falir os caras. Ai. Comenta aí se você concorda com essa aplicação da lei dos Estados Unidos e se isso era bom se acontecesse aqui no Brasil. Próxima notícia. Cadê? Vou procurar aqui um interessante.
Se não tiver, eu encerro. Cadê? Enquanto eu procuro, eu acho aqui outra notícia. Confira aí que se você está inscrito nesse canal, se você curtiu, se você comentou, se você está no Spotify, confira se você está seguindo, se você deu 5 estrelas, confira aí se você clicou no sininho, ok? Então, eu tô tentando aqui achar uma notícia aqui. Cadê? Microsoft vai usar AI desse inteligência artificial ou como é? Artificial Intelligence. Isso foi a tentativa de falar inglês, mas inteligência artificial. Sim, Microsoft vai usar AI no Bing para disputar com o Google. Não vai disputar. Você acha que vai disputar? Bill Gates, você acha que você vai disputar com o Google? Quem é que usa o Bing, pelo amor de Deus, para pesquisar alguma coisa? Né? O Google já virou verbo de fazer pesquisa. Em vez de você dizer pesquisa aí na internet, você diz dê um Google aí, dê o Google. Né? Não tem como, pesquisa é no Google, a não ser que você use um Apple e use o Safari, aí você não vai usar outra coisa que não seja o Google. Né? Agora, se você usa o Windows, tem gente que usa o navegador, o web, e usa o Bing, mas não é a mesma coisa para pesquisar. Surfando a onda, a Microsoft está planejando usar a tecnologia de inteligência artificial por trás do ChatGPT no seu mecanismo de buscas Bing para enfrentar o domínio do Google. Voltando um pouco. Em 2019, a Microsoft investiu 1 bilhão na OpenAI, 1 bilhão, mas também 1 bilhão deve ser um trocado para Bill Gates. Empresa responsável pela inteligência por trás do ChatGPT. Se você perdeu, o ChatGPT foi lançado no fim de novembro e chamou a atenção pela capacidade de trazer respostas para variados e até complexos assuntos com uma linguagem bastante humana. Eu vi isso na internet, eu vi os caras usando, mas eu nunca cheguei, eu não tive essa curiosidade de abrir o ChatGPT para testar a inteligência artificial. Se ele usasse inteligência para dentro do Bing, né, do buscador de pesquisa, pode ser que Microsoft reinvente a forma de pesquisar, né? Mas aí é que nem eu disse, o Google já virou verbo de pesquisa, né? Ninguém pesquisa mais na internet, você dá o Google, dá um Google. A Microsoft já havia dito que planejava usar o gerador de imagem da OpenAI no Bing. Agora, pelo visto, a inteligência artificial deve fazer parte de toda a lógica do buscador. Pode ser uma boa oportunidade para ganhar parte do mercado. Isso porque, do outro lado, o Google já afirmou que não lançará logo o seu próprio chat inteligente, por enxergar que a tecnologia ainda é imatura. Apesar disso, a empresa já aplica a inteligência artificial de maneira mais sutil. Sutil. A Google usa inteligência artificial de maneira sutil.
invadir a nossa privacidade é ser sutil? Eu acho que não, né? Porque você fica colocando propaganda de coisas que você me ouve falar, né, Google? Por acaso eu vou conversar com o Google agora. Ok, Google? Fala alguma coisa pra mim hoje. Ok, Google? Vai ficar calada? Tá certo. Só porque tá gravando, né? Das outras vezes você participou do podcast. Hoje não quer participar. Ok, Google? Você quer participar do podcast? Calada está, calada ficou. Certo. Veja o que encontrei. Tá precisando melhorar, viu? A sua inteligência artificial. Você não tá querendo conversar. Ok, Google, tchau. Você tá lenta hoje. Tchau. Ah, vai dormir. Tá lenta hoje. Pessoas... Pô, a tentativa em vão. Eu já fiz isso em outros episódios e ela participou melhor do podcast. Hoje ela tá lenta. Eu não sei se é meu celular que tá meio bugado. Tá bom. Eu acho que deixa eu ler o último parágrafo. Cadê? É a bala de prata de Bill Gates. O Google domina o mercado de busca com cerca de 83,8% de participação, bem distante dos 8,9% do Bing. Até uma porcentagem grande. 8,9%? 8,9% de pessoas que pesquisam no Bing, eu chutaria que seria 0,5%. Mas 8,9% já o pessoal que usa o navegador Edge e não configura para colocar logo o Google para ser o buscador de pesquisa. Essa porcentagem, gente. Apesar da ferramenta da Microsoft ter crescido nos últimos anos. Então, pessoal, hoje foi... Que episódio? 104, eu acho. Eu vou fazer o episódio mais curto. Eu não vou chegar a fazer episódio de meia hora, nem de 50 minutos, não. Vai depender. Se chegar um dia de eu gravar 50 minutos, uma hora, eu gravo. Vocês que acompanham há mais tempo do que as pessoas que começaram a ouvir agora, vocês sabem que o tempo desse podcast varia muito. Por quê? Porque não tem roteiro, então eu não sei quanto tempo vai durar o podcast. Essas duas notícias já tá bom demais por hoje. E a gente finaliza da maneira antiga, só com áudio. Podcast é só áudio. A gente tá colocando imagem só para apelar no YouTube, para ver se tem visualização. Surtiu o efeito. Não é, que grandes visualizações você teve no YouTube. Mas compare o episódio 103 com imagem com os outros que não tem imagem. Agora o meu público fiel no Spotify, lá continua do mesmo jeito, independente se eu vou colocar a imagem ou não. Vocês que ouvem no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Apple, sei lá, qual é o agregador que você ouve? Você é meu fã de verdade.
Porque vocês ouvem, é independente se tem imagem. Vocês ouvem com áudio. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço quem me ouviu hoje. Hoje foi mais um episódio. Como eu falei, não vai ter dia fixo. Quando der para eu gravar, quando der para eu editar, eu posto, eu publico no dia que der. Então, até outro dia, quando der. E é porque eu ainda estou de férias. Quando começar as aulas, aí é que vai ser mais imprevisível a data os períodos de publicação. Mas eu vou estar sempre gravando. Eu não vou deixar muito tempo distante de um episódio para o outro, não. Tá certo? Valeu!